Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, eu não vou, assim, cansar vocês com todo o programa, porque isso é algo que, principalmente para aqueles que vão estar com a disciplina da música na escola, vão ter, assim, mais obrigação, né, de passar todo o programa, de conhecer, né? Mas aqui, só para que vocês entendam, do primeiro ano que a gente começou ali com a parte de notação musical, então as crianças aprendem no primeiro ano a leitura. No segundo ano, daí eu proponho que seja já trabalhado a flauta doce. As crianças, depois de um ano entendendo a clave, a posição das notas, fazendo todo esse trabalho já de visualização de uma pauta, e, claro, de uma forma ainda bem tranquila, repetindo muito a posição da nota Sol, Lá, Si, fazendo... Não vai, assim, apresentar todas as notas na partitura. Então, você começa apresentando algumas notas, e aí, quando as crianças, elas não querem só aprender teoria, elas querem colocar essa teoria em prática, né? E aí entra a flauta doce, porque as crianças no segundo ano, elas também já vão estar um pouco mais desenvolvidas com a coordenação motora, que é a coordenação motora fina, e a flauta doce, ela exige essa desenvoltura já da coordenação motora fina, e que vai ajudar também na escrita, vai desenvolver, porque as crianças ainda no segundo ano, né, estão fazendo traçado já, né, com a letra cursiva, né? Então, acredito que dentro do planejamento da área de alfabetização, né, com as crianças, elas já estejam trabalhando a parte de cursiva. Então, a flauta doce, ela vai ajudar ainda mais a melhorar essa parte da coordenação motora. Então, por isso, você vai preparando a criança, a escola, juntamente, né, nas outras disciplinas, a criança vai ter condições de desenvolver bem no instrumento que é a flauta doce. E ela é um instrumento, a flauta doce é um instrumento fácil, inicialmente, das crianças aprenderem. Porque o sopro da flauta doce é um sopro que já está ali, a embocadura já está pronta. A criança vai ter que controlar apenas a emissão desse sopro, a quantidade de ar, né? Que a gente fala que é a articulação, que é a emissão, então, para cada nota. Então, a criança, ali no segundo ano, dentro do programa, começa já com a flauta doce. E ela vai, então, trabalhar a flauta doce no segundo, no terceiro, no quarto ano. Então, assim, passando por alguns métodos que, assim, eu faço já com os meus filhos, já fiz esse processo com eles. Eu vi, assim, alguns métodos que são bons, outros métodos que não são tão bons assim. Então, eu vou indicando, né, para os professores que vão trabalhar nas escolas esses métodos, porque nenhum método, assim, ele é completo, assim, né? Ah, não, esse é o método melhor que... né? E não adianta você ter um método, mas também o professor não ter o domínio sobre essa área, que é a flauta doce, como fazer. Então, apesar de ser fácil, mas exige conhecimento também e habilidade do professor. Então, aí a gente continua com a flauta doce,
E aí, quando chega ali no 5º, 6º ano, a escola vai ter que fazer uma opção para esse trabalho com a parte prática da música, que é a parte ali da adolescência, né? A criança no 6º ano. Então a criança já vai ter, claro, se a escola pode proporcionar já aulas de piano para as crianças que já antes do 6º ano, ótimo, né? Que a escola já tenha aula de piano ou de um outro instrumento, a flauta doce, obrigatório. O canto, o coral, também é obrigatório até o ensino médio. O canto, ele vai perpassar toda a formação musical das crianças, né? E dos jovens, dos adolescentes. Porque é o repertório que a gente vai aprender também muita música sacra, porque esse é o objetivo também do programa, que é uma música, a fé católica, né? Então, o conhecimento de muitas, nós temos uma riqueza de repertório que a gente precisa ir a cada ano apresentando para as crianças, para a gente fazer um coral, né? Em que esse coral na escola vai estar responsável para as missas. Então, escola católica que vai ter, né, celebrações, então essas crianças vão estar preparadas para cantar nas missas. Esse coral, ele deve, né, ter um bom preparo vocal. Então, aí já são crianças, para o coral, já são crianças selecionadas, né, em que também sentem essa vontade de desenvolver mais ainda no canto. Então, você tem o coral na escola. Mas, quando a gente chega ali no 5º, no 6º ano, eu sugiro aqui, né, no projeto, que a escola ou opte por uma banda sinfônica, ou seja, com instrumentos de sopro, ou uma orquestra de cordas, ou seja, violino, violoncelo, contrabaixo, né? Porque os adolescentes, eles precisam ter uma ocupação mais séria com a música a partir ali do 6º ano. Porque é uma fase em que as paixões e os vícios, se não forem muito bem organizados, ordenados, e a música ajuda muito nisso, né, a ordenar, a ocupar o tempo ocioso, né, dos jovens, eles, se você não fizer esse trabalho com a música, infelizmente, todo esse trabalho inicial que você fez ali de preparação com a música, leitura, tudo isso, vai ser perdido. Você precisa dar algo mais substancial. Então, estudar violino, montar uma orquestra de cordas, ou monta uma banda sinfônica, instrumentos de sopro. Então, é um investimento que a escola precisa também pensar a longo prazo, né? Então, você vai preparar as crianças até o Fundamental 1, para no Fundamental 2 você vir com algo mais realmente substancial, de mais impacto. Até mesmo para a escola também fazer apresentações junto com o coral, fazer apresentações fora, né? Você ia falar alguma coisa? Aqui na nossa cidade a gente tem uma experiência assim, eu estudei na Fundação Bradesco aqui e desde o 6º ano eles oferecem, não obrigatório, mas opcional para quem quer, as aulas que começam com uma teoria. Claro que não é o tempo necessário, né? A teoria ali uns 6 meses, para daí o professor passar. É uma orquestra marcial e sopro. Aí, além da parte toda teórica, tem a parte da marcha, também a gente toca marcha. E eu posso dizer, por experiência própria, que tinha isso do compromisso. Os alunos que faziam, eles estudavam no período da manhã, na segunda-feira à noite tinha até 9 horas, começavam às 6 horas, até às 9, 9 e pouco,
tinha aula, geralmente era a parte teórica, aí de manhã, 3 vezes na semana, e quando a gente tinha alguma apresentação, já apresentamos para fora, já apresentamos no Banco Bradesco, no shopping, no Fato, a gente aumentava os ensaios. Mas tinha toda essa parte teórica, passava o bona, batia o bona, o professor fazia com que os alunos, ele é um maestro, o Luciano aqui de Paraguai, fazia, não é católico, mas ele é muito bom na parte musical, fazia com que os alunos entendessem a parte teórica, para daí nas apresentações chegava com a partitura e falava 1, 2, 3 e começava. E ele dava o tempo e cada um fazia o que estava na frente dele escrito ali. Porque já lia a partitura como se fosse português. Alfabetizado, né? Alfabetizado. Essa disciplina e também exercendo aqui o raciocínio, de tal forma que os alunos, era perceptível até pela própria direção da escola, que eles tinham notas melhores. Os alunos que faziam tanto que a fundação, o Banco Bradesco que financia, pagava, eles que compravam todos os instrumentos. E um trombone, por exemplo, é R$3.000. Sim. Não era um trombone, eram 10 trombones. Era, além do trombone, os trompetes, a tuba, o eufone, Sim. a bateria, tinha bateria, tinha tudo isso para uma banda marcial. E eles financiavam porque percebia esse aumento na parte das notas, do desempenho escolar dos alunos que frequentavam essas aulas. É nítido. É nítido que chega uma certa fase em que os jovens, eles precisam também de um aprendizado com um instrumento para eles poderem se apresentar, para eles terem um objetivo na vida, assim, né? E o quanto que isso disciplina interiormente, com os treinos, o quanto você ocupa a mente, né, dos jovens com essa parte da música, o quanto que isso faz um benefício para si, e depois também você vai fazer isso para os outros, que você vai se apresentar, você vai ter esses momentos, né? Eu trabalhei no projeto que é o PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, numa cidade próxima lá de Curitiba, com jovens, crianças de 7 a 14 anos, né? Que é banda sinfônica, mas a banda sinfônica são todos esses instrumentos, né? Trompete, trombone, bombardino, tuba, clarinete, flauta, oboé, então todos esses instrumentos, junto com bumbo, caixa, prato. Então, e eram jovens de situações de risco. Então, ali eram crianças que vinham de realidades familiares totalmente desestruturadas. Então, nós tínhamos ali crianças que tinham sido abusadas sexualmente. Então, crianças de 7, 8 anos. Então, crianças em que mães eram prostitutas, envolvimento com droga. Então, essas crianças eram, enquanto elas estavam na escola, de manhã ou no outro período da tarde, e sempre no contraturno elas iam para o projeto. Iam para o projeto para elas terem uma segurança física e, ao mesmo tempo, uma ajuda na educação, porque se deixasse por conta da família, essas crianças estariam abandonadas mesmo com relação ao estudo, e quando elas já não eram estimuladas a esses problemas morais, né, de roubar, de usar droga. Então, essas crianças, elas iam para o projeto com uma proteção, tá? E eu vi ali, porque trabalhei nesse projeto durante 5 anos, ensinando música, e vi a riqueza que, não só a música, porque a música ela tinha um fator, era uma das atividades que as crianças faziam, né? O aprendizado desses instrumentos, que exigia muita disciplina, ordem, tempo de estudo, saber a autoridade, obedecer, porque eram crianças que não tinham noção de autoridade, faziam o que queriam. E aí você chega lá, você tem um maestro que vai te colocar horário de estudo, como tem que fazer. Então elas iam aprendendo,
né? Isso também. E essas crianças eu via a mudança, assim, de comportamento e a melhora também na escola, porque esses são os benefícios que a música ela vai trazendo. Desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento afetivo, a criatividade, a música desenvolve, tem esses outros benefícios. Mas aqui, só para dizer que a escola, no caso, quando fizer essa escolha, a partir do 6º ano, porque até então as crianças foram preparadas, cantam, sabe tocar um instrumento, sabe ler, mas ela não vai ficar na leitura da flauta ou cantando. Nem todo mundo, por exemplo, vai querer cantar, participar de um coral, né? Não é às vezes assim a vontade de alguns adolescentes, de alguns jovens, cantar. Aí você vai para o instrumento. Mas a música não para. Você cada vez mais traz mais conhecimento. Repertório. Então, aprofundar os conhecimentos teóricos, que tem coisas mais difíceis. Até o 5º ano, no programa ali, você tem um nível de conhecimento musical. Mas do 6º ao ensino médio, você tem mais coisas ainda para aprender. Outros conceitos. Então, com o aprendizado do instrumento, todos esses conceitos que estarão sendo feitos teóricos vão ainda aumentar a cultura, né? E aquilo que eu falei, que é o encontro com a verdade. Então, é algo que as crianças aí, né, vão precisar de uma orientação. E a escola vai fazer a opção. Se querem ter uma banda, viu ali o valor, né, de um instrumento. Então, é um investimento, né, para a escola. E aqui, só como exemplo, eu trago Dom Bosco, né, que foi um grande santo educador, que em 1848, né, ele saía com os alunos, com os jovens, com as crianças, do chamado oratório, né, que era aonde Dom Bosco retirava aquelas crianças que tinham ido para Roma em busca de trabalho, porque existia uma exploração do trabalho naquela época, com crianças e adolescentes, e muitos então iam com uma promessa de encontrar trabalho e depois não era dado nessas oportunidades e eles iam para o crime, então roubo e etc. E Dom Bosco retirava esses jovens dessa situação e ensinava o quê? O canto gregoriano, então ensinava o canto e aulas de piano, porque Dom Bosco era formado e estudou piano, então Mozart, Bach, Beethoven, Dom Bosco sabia isso, mas ele via que as crianças precisavam também de uma banda, de instrumentos assim, então Dom Bosco constituiu uma banda e eles saíam para tocar em Roma, em outras cidades. As crianças eram convidadas para festividades religiosas e Dom Bosco via a importância do aprendizado da música. Tanto é que ele tirou do livro do Eclesiástico, capítulo 32, versículo 5º, uma frase: não impeças a música. E isso era uma frase que ele tinha nos oratórios. Oratórios, então, era com as escolas, né? Qual versículo? Versículo 5 do livro do Eclesiástico, capítulo 32. Não impeças a música. Então, esse era um lema que estava sempre nas portas dos oratórios. Então, para ver a importância que a gente precisa dar para o aprendizado da música, também nessa fase da adolescência, porque é o momento em que os hormônios começam a ficar mais aflorados, né? E se você não fizer um bom trabalho com as crianças, também com outras atividades, a gente sabe que o nosso inimigo, né,
que é realmente tirar de nós todo aquilo que nos aproxima de Deus, que é a perfeição, as virtudes, né? Então, por isso, esse trabalho também com os jovens, não deixar, né? Então, fica a possibilidade. Então, do 6º ao 9º ano, a escola vai fazer uma opção aí, né? Mas isso, depois a gente vai também orientando, né? As escolas, um caminho para dentro das suas possibilidades. Eu, quando estava nessa prefeitura, tinha um programa do governo federal chamado de Bandas e Fanfarras, em que o governo federal, o Ministério da Cultura, você mandava um projeto para o Ministério da Cultura, que você queria ter uma banda, né? Constituir uma banda, e o Ministério, você tinha que fazer um projeto todo já organizado, com quais instrumentos, todo o trabalho que você iria fazer, e o Ministério da Cultura liberava para você uma verba no valor de R$120 mil para você adquirir os instrumentos. Então, isso aconteceu, assim, foi algo muito importante, assim, que eu via um bom projeto. Parou, né? Infelizmente. E a prefeitura onde eu trabalhei, eles conseguiram todos esses instrumentos através dessa lei de incentivo à cultura e ganharam até um ônibus, veio uma verba que eles ganharam um ônibus que se transformava num palco. Então, o ônibus era um ônibus itinerante em que você podia ir para fazer apresentações em outras cidades. Então, a parte de baixo do ônibus se transformava num palco. Então, a prefeitura, inclusive, fez todo esse trabalho Então, além de ganhar os instrumentos, ganhou o ônibus e fazíamos essas apresentações. Então, assim, para ver o quanto que, quando a gente tem um bom trabalho cultural num país, em que as pessoas se preocupam de verdade, né? A riqueza que a gente vai estar dando para essas crianças. Para vocês terem uma ideia, essas crianças que eu trabalhei, eles ganharam um concurso estadual aqui no Paraná e depois essas crianças ganharam o concurso nacional de bandas. Fomos para Brasília e ganhamos o concurso nacional. Crianças de 7 a 14 anos. Para terem uma ideia, o quanto que isso impacta na vida das crianças, né? Um dos jovens que fazia parte do projeto, eu preparei ele para que ele fizesse a faculdade de música, ele entrou para a faculdade de música e se tornou o meu auxiliar no projeto, né? Então, ele foi fruto do projeto, foi fazer um curso de música, um curso superior de música e depois estava lá no projeto trabalhando também. Então, a gente vê a evolução, né, através da música, os benefícios. E um jovem de uma família, eram 2 irmãos, né? De uma família, assim, pobre, de uma região, assim, muito difícil, de violência, de droga, assim, de uma estrutura muito difícil, e você vê, assim, o quanto que ele estava encaminhando por uma vida melhor, né? Então, o poder que a música tem também, né? Estou falando de uma situação, veja, Dom Bosco tinha jovens muito piores, né? As crianças que ele pegava nas ruas de Roma não eram crianças assim com estrutura familiar, como a de vocês, né? Que vão vir crianças aqui muito bem educadas, já, né? Com diversas possibilidades, né? De fazer uma boa formação. E então a gente não deixar, né? Com que a música também esteja presente na vida desses jovens depois, do 6º ano para frente, até o ensino médio, é claro, né? Mas então, assim, rapidinho, né, para vocês terem como que o programa, ele vai da educação infantil até ensino fundamental 1, fundamental 2 e até o ensino médio, tá? Quando eu preparei,
por essas minhas experiências com crianças, adolescentes e jovens, eu sei assim aquilo que vai ser bom nesse aprendizado da música. E assim, a escola tem a liberdade, né? Eu deixo ali como uma opção para ter ou uma orquestra de cordas ou uma orquestra de sopros, enfim, a escola que escolhe, né? Então, é apenas uma sugestão, tá? Agora, para a gente... Hoje em dia só vê percussão. Limita bastante, né? Não trabalha todos os aspectos da música, como harmonia, melodia. Exatamente. Então, é importante ter, né, assim, a percussão, porque o jovem vai querer algo mais, né, até marcial, você tem, né, essa coisa para incentivar a masculinidade também dos meninos, né, porque é algo que, infelizmente, a música hoje ela está ficando mais feminina. Então, os meninos, infelizmente, dentro daquilo que a gente acompanha, né, nas produções musicais, né, você vê os cantores, os meninos, né, que estão hoje aí formando a juventude, né? Que tipo de estética musical, e não só estética musical, mas também como pessoas, qual é o impacto que isso está tendo na vida dos jovens? Qual é o estilo musical que eles estão escutando? E o quanto isso está deixando os meninos mais afeminados até, né? E isso, na verdade, é algo pensado, não é assim do acaso, tá? É deixar realmente os meninos mais afeminados. Porque existe uma cultura, né, de fazer com que cada vez mais os homens se tornem mais afeminados e as mulheres se tornem mais masculinizadas. É a inversão, tá, da sociedade. E isso tem uma finalidade última, né, que é você não reconhecer o plano de Deus em você, né? Então, eu sou homem, né, mas eu quero negar essa minha natureza. E as músicas estão contribuindo para isso, né? Na verdade, Deus nos dá tudo, né? Nos dá a beleza, nos dá a música, nos dá as outras formas de expressões artísticas, mas o que cabe ao homem é saber utilizá-la para o bem, para aquilo que ela foi feita. Sim. Como eu gosto de falar bastante, como você estava falando dos exemplos da pessoa que estava toda naquele contexto social que ela nasceu, totalmente periférico, né? E colocou ordem na vida dela, ela se tornou seu auxiliar. Sim. E essa é uma das coisas mais importantes que a música tem trazido para a vida das pessoas quando a música é utilizada da forma correta. Só que eles pegaram algo que serve para isso e estão fazendo justamente o oposto. Estão pervertendo, né? Para ordenar aquilo que está desordenado, aquilo que está ordenado, eles estão usando a música para desordenar. Aquilo que está ordenado, você nasceu desse jeito, está ordenado, isso aí. Isso dentro da composição, que às vezes a gente fala assim, né? Mas eles estão fazendo isso de forma pensada. Até porque as pessoas que compõem música, né, todo o processo hoje fonográfico, de você, as empresas hoje que produzem música, elas são praticamente 2 ou 3 empresas no mundo que dita qual é o estilo de música que tem que ser tocado, como essa música deve ser executada, como essa música deve ser produzida. Então, existe um grupo aí que está ditando aquilo que você vai escutar. Isso está no cinema, está nas músicas, né, seja para suas diversões, nas recomendações do YouTube é o que aparece, eles que escolhem o que aparece. Tudo aquilo que vem como propaganda, né, enfim. E às vezes a gente não está percebendo, né, o que está o tempo todo, como você está sendo bombardeado com o estilo musical e com o jeito, porque a sequência de notas, como isso é utilizado para que faça
produz em você certos efeitos, sensações, isso ele sabe muito bem como utilizar, né? Se você quer que uma música seja mais feminina, ontem eu falava aqui para o pessoal do canto, né, gregoriano, que as mulheres, se vocês observarem dentro da nossa realidade brasileira, as cantoras que nós temos hoje no Brasil, elas cantam quase como um homem, né? A voz é grossa. Você não vê mulheres cantando muito agudinho, né? Então, aquelas cantoras que fazem, assim, muito sucesso aqui no Brasil, elas cantam tudo grave. Então, isso vai formando a cultura em que a mulher ela não canta mais agudo, ela tem que cantar grave. O homem, ao contrário, as duplas sertanejas, é tudo bem agudinho, bem fininho, né? E aí, isso também vai se tornando mais afeminados, assim, aqueles que escutam esse tipo de música, tá? Claro, se falar da letra, nem aqui vale a pena a gente perder muito tempo com isso. Mas não só a parte moral, mas estou falando o estilo, a forma como se canta, aquilo que você escuta, como isso vai produzindo em nós efeitos, tá? E as pessoas sabem muito bem como fazer isso, né? Quem produz música sabe, porque estudam. E eles sabem o que isso vai acontecer na vida das pessoas depois. Então, não é assim, é algo do acaso, é pensado. Bom, agora eu quero entrar com vocês numa parte que é a estética musical. Então, aquilo que nós definimos como belo, porque eu falei aqui que dos princípios é a música sacra, esse legado da fé católica, mas também é a parte da beleza. E se nós formarmos a beleza, esse senso de estética nas nossas crianças, nós estamos realmente fazendo uma educação séria. Se a gente deixar isso, né, porque hoje as pessoas ficam muito preocupadas nas coisas mais práticas e naquilo que deveria prestar muita atenção, como essas crianças estão definindo a beleza. O que realmente eu, até como alguém que vai ensinar, né, tenho bem formado o que é uma coisa bela. Então, primeiro, acho que vocês já devem ter lido a encíclica do Papa, né, Pio XI, que é Divino Ilius Magistri, que então ele vai dizer numa parte da encíclica: a educação cristã abraça toda a extensão da vida humana, sensível, espiritual, intelectual e moral. Ou seja, a educação cristã, e quando o Papa fala educação cristã, ele está falando apenas educação católica, porque para ele a educação cristã só pode ser católica, porque ela traz as verdades da fé, e essas verdades só estão na Igreja Católica. Então, aqui é algo que pode chocar algumas pessoas, né? Como o Papa está dizendo isso, que só existe educação cristã se for católica. Mas essa é uma verdade que às vezes as pessoas também estão relativizando, né? Não, tudo é educação. Não, a educação está na Igreja Católica. Por isso, ele fala que deve ser espiritual, intelectual, moral. E hoje, às vezes, as pessoas ficam só numa educação intelectual, mas esquecem a parte moral e esquecem a parte espiritual. Então, quando a gente está falando de educação, e quando chegou a me perguntar sobre essa questão do documentário do Brasil Paralelo, né? Ainda para mim faltou uma questão espiritual. Falou intelectual e moral, mas faltou uma parte espiritual. Então, a gente precisa também falar a verdade, né, sobre aonde é que está a verdadeira música. Ela não está apenas numa aquisição intelectual e moral, mas também espiritual. Então, para que
por que a gente tem que ter também essa parte espiritual? Para elevar, regular e aperfeiçoar segundo os exemplos e a doutrina de Cristo. Então o Papa aqui está dizendo que essa educação, e isso vai acontecer na área da música também, ela deve elevar, regular aquilo que está desordenado, né? Regular e aperfeiçoar. E essa perfeição, então, ela está na música também sacra, católica. Então, aqui o Papa, assim, ele fala, segundo os exemplos e a doutrina de Cristo. Então, não é somente qualquer música, mas é uma música que mostra os exemplos de Cristo, a doutrina de Cristo. Por isso que Dom Bosco, lá com as crianças, ele conseguiu resgatar aquelas crianças e dando realmente santidade, porque a música ela não estava desconectada da espiritualidade. Porque se a gente pensar, nós viemos a esse mundo para quê? Só para conhecer cultura? Só para ser bonzinho aqui? Para que nascemos? Conhecer, amar a Deus, servir e alcançar a salvação. Então eu vim para conhecer, amar e servir a Deus. Essa é a finalidade da minha existência. Então, se essa música que eu estou ensinando, ela estiver desconectada das doutrinas de Cristo, eu não estou cumprindo ainda com a educação cristã. Está falho. Então, aqui, a gente já está pontuando um pouquinho mais as coisas. Sim, está certo. Então, a gente não pode desconectar essa educação da música com os exemplos e a doutrina de Cristo. Senão, a gente está sendo uma escola como outra escola. E não uma escola católica. Né? Para isso existem outras escolas aí. Mas aqui é o Papa dizendo, uma educação cristã abraça toda a extensão da vida humana. Então, espiritual, sensível. O que é sensível? Eu escuto uma bela música, eu aprecio, é sensível, eu gosto, né? Essa música é bela, mas também é espiritual. Então, não podemos deixar de lado isso. Moral, e aqui vem... Agora, se a gente vai falar da música hoje, né, daí moral você já esqueça, né, porque tá difícil. Então, a gente tem que ter muito claro isso que o Papa está ensinando nessa encíclica, que é uma encíclica, assim, base, né, para a gente fazer uma boa educação católica, e estar muito atento a isso. É uma educação que está preocupada a esses exemplos de Cristo, a doutrina de Cristo, na música também? Se não, então a gente repensa no nosso programa, né, como escola católica. E aí, ele vai dizer, assim, de forma, né, muito clara, que a gente tem a arte e a beleza, a arte e a moral, e a arte e a sua finalidade. São esses pilares que têm que estar muito claros na música. A música como a arte e a beleza, a arte e a moral, e a arte e a sua finalidade. Qual a finalidade? O encontro com a verdade. A moral, os bons princípios católicos. A moral católica, né? Por isso a gente tem que conhecer também a moral católica. Aquilo que os papas nos ensinam, aquilo que é certo e aquilo que é errado. E aí, também a beleza. Então, nesses 3 pontos, a gente tem que deixar assim bem esmiuçado esses 3 pilares da educação musical na escola católica. Então, sobre a beleza, para a gente falar agora sobre a beleza. Bom, antes, só para a gente pegar bem certinho 2 definições de música para Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Bom, Santo Agostinho, ele vai dizer que a música é a doutrina e a arte de bem modular, como anúncio de grandes coisas. Então, música é, na definição de Santo Agostinho, uma arte
de bem modular, como anúncio de grandes coisas. O que é modular? Então é quando você está cantando de forma bela, modulando o som, né? Usando as notas musicais. Então você canta de forma bela, mas anunciando grandes coisas. Então você escuta, né, uma música e você está... Aquela música está anunciando para você uma verdade? Bom, esteticamente é uma música bonita? Ela tem beleza na sua melodia? É uma música que tem, então, uma sequência de notas, né, que te eleva, que realmente são sons muito bem ordenados. Então, ela é bem modulada. Mas ela te anuncia grandes coisas? Ou a única coisa que ela está anunciando para você são coisas banais? Então, isso é música para Santo Agostinho. Fora disso, você já sabe, já tem um monte de coisa que a gente pode dizer que é música. É como alimento, né? Assim, eu vou comer comida. Seu filho fala assim, mãe, eu quero comer sorvete e chocolate agora no almoço. Fala, não, filho, isso não é comida. Então, comida é arroz, feijão, carne, né, proteínas, tem tudo isso. Isso é comida, filho. Tá? Verdura, legumes. Não, mas isso eu não quero. Né? Aí você vai dizer, não, meu filho, isso faz bem para você, olha, isso aqui. Agora a música é a mesma coisa. Se existe aquela música que é música verdadeira, que é música, e tem outras coisas que não são música, parece música, né? Mas não é música. Então, na concepção de Santo Agostinho é isso, que anuncia grandes coisas. E para São Tomás de Aquino, qual que é a definição de música? Ele diz que a música ela é classificada como uma das ciências ditas intermediárias. Então, é uma ciência para Santo Tomás de Aquino. Ciência significa que ela tem princípios, conceitos, verdades. Então, isso para Santo Tomás de Aquino é música. É uma ciência intermediária. Por que intermediária? Porque é uma ciência que vem da matemática. Então, para Santo Tomás de Aquino, a gente vai encontrar, né, entre as ciências, a música, a gente vai encontrar nas ciências matemáticas e a filosofia natural. Então, a música ela faz parte da filosofia natural e da matemática. Da matemática porque ela trabalha com proporções, números, certo? E é filosofia porque ela vai elevar a um raciocínio mais aprofundado dessas verdades que ela está anunciando. Então, não é somente aqui notas musicais, não é apenas um som, não é apenas algo matemático, mas existe algo a mais ainda que ela anuncia. Bom, agora falando dessas duas definições, depois dessas duas definições, a gente vai falar assim, bom, então música é uma arte, mas essa arte, ela exige um hábito intelectual. Alguém vai fazer uma arte, uma imagem, né? Uma pintura. Pego esses exemplos assim que é mais fácil para a gente entender. Você precisa ter conhecimento do quê? Se você vai fazer uma pintura. Técnica de desenho, proporção, cores, que são, né? Que você tem as cores primárias, cores secundárias, o que né? Sombra, luz. Você tem que conhecer para você fazer uma bela pintura, né? Você vai fazer uma escultura, também tem que ter proporção. O rosto, corpo, mão, né? Tudo você tem que ter um conhecimento dessa arte. É como você dá... hoje nas escolas o pessoal dá a massinha lá para a criança fazer uma arte, né?
criança faz lá aquele bonequinho, assim, né? Perninha para lá, para cá, assim, uma coisa feia, né? Às vezes assim faz aquelas coisas. Eu falo, que lindo! Não engana a criança, né? Está faltando coisas aqui, tá? Falta proporção, falta, né? Então, Então, é um hábito intelectual, por quê? Porque exige muito conhecimento. E a música, ela é uma arte, então exige muito conhecimento. Então, nesse sentido, conhecimento científico que você vai ter que ter para você fazer música, ele vai dizer que, aqui citando São Tomás de Aquino, né, ele fala assim: é a reta razão no que deve ser conhecido, adesão firme com a visão intelectiva, porque tem uma certeza baseada no entendimento dos princípios. Então, quando eu vou fazer uma arte, quando eu vou fazer música, a gente hoje fica apenas num prazer mais sentimental. E não vem ao conhecimento, não é algo intelectual. Você escuta, mas você não entende aqueles sons. Você apenas define como bonito, mas você ainda não aprofundou o conhecimento quando você está escutando aquela música. O que ela está querendo dizer? Olha como interessante essa parte da música. Aqui vem, como você pega uma imagem, olha que bonito esse rosto, olha que proporção da imagem. Só que na parte visual é mais fácil a gente ver isso, né? Você vê um quadro, você vê uma pintura, você vê uma escultura, é mais fácil. E na música? É difícil você falar, você dar todo esse conhecimento, porque está te faltando princípios, conceitos que você ainda ninguém te apresentou isso. Aí você escuta, mas você não entendeu tudo ainda que aconteceu naquela música. Porque faltou conhecimento. Faltou algo intelectual. Então, com a música eu vejo que é muito difícil a gente ensinar. Porque você formar uma pessoa, olha, vamos formar sobre educação, né? A pessoa pega um livro, lê, não é assim? Aí a pessoa entende um pouco do livro, ela compartilha aquilo que ela entendeu. Você fala, vamos aprender música. Mas se a pessoa não tiver nenhuma base de conhecimento assim, mínimo de música, você vai dar uma música para ela escutar, mas ela não vai entender ainda. Ainda está muito superficial. Eu gostei dessa música. Mas essa aqui eu não gostei. Porque está faltando conhecimento. Então é uma ciência que ela precisa realmente ter uma adesão intelectiva. E hoje não é assim na música. É uma adesão mais subjetiva, sabe? De gostei desse som, essa música é bonita, porque tem esse instrumento, tem uma melodia, mas só fica nisso. Você ainda não aprofundou. Então, aqui, Santo Tomás ele define arte como a razão reta de fazer algumas obras. Então, quando eu faço uma arte, é a razão reta de fazer algumas obras. Para os medievais, arte era em todas as áreas. Então, ele vai falar, em todos os ofícios, você deve buscar beleza. Não só na música, mas em todas as artes. Na arquitetura, na pintura. Ele vai falar até nos ofícios mais simples. Plantar, você tinha que fazer de forma bela. Porque ao plantar, você quer ter uma boa colheita. Então você tem que fazer isso com uma arte, com conhecimento. Se você não plantar certo, não vai nascer. Se você não conhecer o solo, a estação certa, o tempo da chuva, existe arte, existe conhecimento. Para um médico, ele vai falar, o ofício do médico é o quê? Curar. Se ele não souber, não tiver conhecimento, essa arte, que é a ciência, a medicina, é curar bem a pessoa. Se ele não souber realizar isso com arte, com beleza, a pessoa não vai ser curada. Então, a arte, a beleza, ela está em todos os ofícios.
O sapateiro, ele vai falar, ele tem que fazer um belo sapato, que seja confortável. Se você não tiver conhecimento, esse sapato vai te incomodar. Então, tudo exige conhecimento, existe beleza em todos os ofícios. Não somente na música, não somente na pintura, na arquitetura, em todas as áreas. Então, sobre essa questão de estética, que é isso que nós estamos falando agora, de beleza, a gente vai ter algumas obras, né? Nesse livro aqui, ele traz algumas biografias de vários escritores nessa área de estética, de beleza. Um deles, que é Edgar Bruin, que foi um professor estudioso de São Tomás de Aquino, sobre a Idade Média, que ele vai falar sobre essa questão da beleza, falando da sensibilidade estética. Ele expõe também os pensamentos de Boécio, que é um outro filósofo da Idade Média, que também não somente na área da música, mas ele também na área da matemática, da filosofia, da teologia. Então, aqui Boécio escreveu uma obra chamada De Institutione Musica, que então ficou como uma obra na Idade Média assim, muito difundida. Você encontra manuscritos sobre a música, mais de 140 manuscritos. Significa que as pessoas, para você fazer um manuscrito naquela época, na Idade Média, você tinha que ter um bom rebanho de ovelhas, porque o coro se escrevia. Então, para você fazer um livro, você tinha pelo menos umas 200 ovelhas que você tinha que matar para você fazer um livro. Então, você imagine para você ter um livro, um manuscrito, então dava trabalho. E para você ter encontrado, fora o que se perdeu, você encontrar mais de 140 manuscritos de Boécio ele falando sobre música, é porque era um bom tratado sobre música. Não era uma coisa assim, qualquer livro, porque isso estava em vários lugares na Europa, esses manuscritos. Então, é um manuscrito que hoje, esse De Institutione Musica, tem ele já traduzido em português. Então, você pode ler. E o que ele fala sobre a beleza da música? Porque chama De Institutione Musica, ou seja, sobre a música. Qual é a visão que se tinha sobre a música na Idade Média? Então, vai dizer ali, né? As obras sobre música, existiam outras, tá? Não é só essa de Boécio, mas essa de Boécio ficou mais difundida, porque tem o Tratado de Santo Agostinho sobre música. Santo Agostinho escreveu uma obra específica sobre música. Depois tinha de Marciano, Macróbio, os nomes são bonitos, Censorino. Então existia tratados de música na Idade Média, mas o que mais se difundiu foi esse de Boécio. E olha o que ele vai afirmar sobre o músico, que o músico não é aquele que toca um instrumento ou que escreve canções, mas é aquele que domina e aplica os princípios especulativos da disciplina. Ou seja, que domina e aplica os princípios especulativos da disciplina. Então, dominar e aplicar os princípios. Quais são esses princípios? Quais são os princípios da música? 3. Melodia, ritmo e harmonia. Então eu tenho que dominar esses princípios. Eu tenho que conhecer o que é melodia, o que é ritmo, o que é harmonia. Para ele isso é um músico. E hoje em dia nós temos vários músicos
que poucos sabem sobre isso. Eles até tocam, mas desconhecem esses princípios. Então, precisa conhecer. E não só dominar, mas também aplicar esses princípios. Quando você vai escolher uma música para tocar, escolher uma música para apresentar para a criança. Então, você tem que dominar esses princípios. Então, tem muita gente que fala, não, eu sou músico, mas ele não tem um domínio sobre harmonia, ele não tem domínio sobre ritmo. E estou dizendo que domínio é assim, saber por que isso daqui é bom e por que isso daqui é ruim. Conhecer esses princípios. Então, essa parte de música e beleza, quando você domina isso, você sabe dizer por que isso daqui é belo, por que essa música tem beleza. Você tem que conhecer esses princípios. Então, segundo Boécio, não é só quem escreve e nem quem só toca o instrumento, mas quem domina e aplica os princípios. Então, vamos lá. Para os antigos, a beleza, ela envolvia questões morais, éticas, como as virtudes, o bem e a utilidade das coisas. Então, uma coisa vai ser bela quando ela tiver questões morais, éticas, virtudes, o bem e a utilidade das coisas. Então, veja, quando a gente for escolher uma música, a gente tem que levar todos esses princípios. As pessoas sempre perguntam, mas o que colocar para os meus filhos? O que apresentar para as crianças? Qual a melhor música para essa idade? Segue esses princípios aqui. É moralmente bom para essas crianças esse tipo de música? Tende ao bem delas? Qual é a finalidade dessa música? Ela é útil para quê? Para fazer a criança dormir? Para fazer a criança ficar agitada? Qual a utilidade dessa música? O que eu quero levar ao conhecimento da criança? É só um passatempo? Então, qual é a utilidade dessa música? Então, ela vai trazer virtude? É uma música que traz um bem para as crianças? Então, a gente tem que pensar nessas, todas essas coisas quando a gente escolhe uma música. Eu estava com uma das crianças que eu dou aula, eu sempre trago uma música assim para elas, né? A gente trabalhar algum aspecto assim para a vida também, né? E aí tem lá uma música que eu faço com as crianças. Então tem uma música assim, né? Minha mão tem 5 dedos que me ajudam a brincar, mas nas horas de serviço todos sabem trabalhar. Mão direita, mão esquerda, quantos dedos elas têm? 10 dedinhos, 10 amigos que me querem muito bem. E aí, qual é a finalidade de eu usar uma música como essa? Minha mão tem 5 dedos que me ajudam a brincar, mas não é só brincar, mas nas horas de serviço todos sabem trabalhar. Então, estou estimulando o quê? A virtude, um bem para a criança. Ela vai aprender uma música que ajude essa criança a ver o quanto é importante também trabalhar, né? E aí você trabalha o quê? Mão direita, mão esquerda, você está trabalhando o quê? Lateralidade. Qual é a finalidade? Qual é a utilidade dessa música que eu estou apresentando para as crianças? Eu estou trabalhando algo a mais para elas. Não é uma música bobinha que eu estou apresentando para as crianças. Só como um passatempo. Entende? Quando a gente vai escolher uma música, a beleza está ali também. A utilidade dela. O que ela vai passar como informação para a criança? Não é só brincar. Não é só fazer uma coisa por fazer. Então, uma outra que eu faço com as crianças,
pão com queijo, manteiga e leite também. É merenda gostosa que a todos faz bem. Alimentos bem fortes nos dá o jardim, para sermos corados e fortes assim. Vitaminas também precisamos comer, pois são elas que fazem a gente crescer. O tomate, a cenoura, a laranja, o limão são os bons alimentos que força nos dão. Estou trabalhando o que com as crianças? Trazendo qual informação, qual bem que elas estão aprendendo com uma música como essa? Sobre alimentos, né? Elas estão aprendendo a importância de uma boa alimentação, né? Coisas saudáveis. Então não é só a gente usar a música por música. A finalidade não está nela mesma. A finalidade da música não está em si mesma, está além dela, que é coisas morais, virtudes, o bem, a utilidade. Para que serve essa música? Então a gente, quando escolhe um repertório, a gente tem que pensar em todos esses detalhes. Porque senão, só está passando o tempo, apresentando para a criança uma música que não vai fazer diferença na vida dela. Assim, passou o tempo só, brincou, mas você não trouxe algo a mais. Então, por isso, a beleza na música, a gente precisa pensar muito bem e planejar. Não é algo assim que eu pego qualquer música e já ponho para a criança. Isso precisa ser pensado, planejado. Então, preparar uma aula de música não é tão simples assim, né? Então, a gente tem que ter ordem. E isso falta em nós. Por quê? Porque nós não tivemos uma formação para isso. Nós não temos o preparo. Lembra que eu falei logo no início, como professor? O bom resultado, a eficiência, ela pode ser maior ou menor de acordo com o meu preparo. Isso em todas as áreas, não só na música. Então, se eu não estiver bem preparado, o trabalho vai sair também muito fraco, né? Na área musical. Ele não vai acontecer como deveria. Então, essa beleza é aquilo que nos agrada. A beleza, ela, na hora que você tem alguma coisa bem ajustada, em que as coisas estão na sua proporção. Santo Agostinho vai dizer que umas janelas totalmente disformes não agrada ao nosso olhar. Por quê? Aquilo te causa tá tudo, a janela toda disforme, com imagens, tudo. Agora você entra, você vê uma porta toda trabalhada, você, nossa, que bonito, né? Isso agrada o seu olhar. E na música também tem que ser assim, ela também tem que agradar, ela também tem que fazer essa função, que na hora que você tem contato com a música, ela te agrada. E isso vai por esses caminhos morais, virtudes, a beleza do som, como isso foi composto, né? É uma melodia fácil de ser cantada? Essas músicas eu ensino para as crianças de 3, 4 anos, elas cantam com a maior facilidade. Porque existe aqui uma facilidade melódica, não tem saltos muito grandes com as notas, está dentro de uma extensão que a criança consegue cantar. Olha detalhes que a gente precisa conhecer, porque senão eu vou apresentar para uma criança uma música em que ela não vai conseguir cantar. E com isso você está trabalhando o que com a criança? A linguagem, desenvolvendo a fala. Então, tudo isso tem um porquê, não é só você passar o tempo ali com a criança. Então, o conceito de belo, aqui para São Tomás de Aquino, está na Suma Teológica, questão número 1,
da Suma Teológica, primeira parte da Suma Teológica, né? Questão 5. Ele diz assim, que o belo diz respeito tanto à potência apetitiva, já que causa deleite, apetitiva porque é bom, é gostoso, né? Então a música ela tem o belo, não só a música, o belo em geral, qualquer. Tem uma potência apetitiva, eu gosto daquilo, é prazeroso, é agradável, porque causa deleite, mas também uma potência cognoscitiva. Eu conheço, eu entendo. E aí ele diz, já que causa deleite, ou seja, eu sinto prazer, por causa da sua apreensão, eu consigo entender aquilo. Eu apreendi, eu vi, achei bonito, só não achei, mas eu vi a beleza naquilo, porque eu entendi. É cognoscitivo. Eu conheço, eu entendo. Ele fala, por isso o belo, ele não é simplesmente o que deleita, só porque eu gostei. Ah, tá bonita essa imagem, as cores, não é só por isso. Mas também porque ele é conhecido. Eu conheço. Quando eu vejo, nossa, que imagem bonita. Nossa, é Nossa Senhora, né? É Nossa Senhora das Graças. Você está conhecendo melhor a imagem, não é só a imagem. Se você trouxer aqui uma pessoa que até então não tem nenhuma fé católica, não conhece nada sobre imagem, é uma imagem de Nossa Senhora. Mas você começa a ver uns detalhes nessa imagem. Ela pisando a serpente, né? Se fosse uma Nossa Senhora de Fátima, não estaria assim, né? Então, você está apreendendo, ela é bonita, ela te causa um deleite, mas porque você também conhece mais sobre ela. Isso também acontece na música, tá? Deveria acontecer também na música, né? Então, ela causa deleite pelo seu conhecimento. É isso que Santo Tomás de Aquino fala na Suma Teológica. Alguma coisa é bela porque te causa um bem, porque você conhece aquilo. E infelizmente hoje as pessoas ficam somente no deleite, né? Ah, eu gostei dessa música. Mas você nem conhece nada, né? Não sabe nem o que a música está querendo dizer. Às vezes tem gente que canta música em outro idioma, a música está xingando a tua mãe, mas você, nossa, que música bonita. Você só está na parte muito, assim, né? Só melodia ou ritmo. Você não conheceu mais a fundo aquela música. Então tem que tomar cuidado, né? Para não julgar o conhecimento, né? Como sendo só nesse... Então, conhecimento, deleite pelo conhecimento. E aí existem 3 coisas que tem que ter numa música para ela ser bela. Na verdade, não só na música, tá? Em todas as artes. Proporção, integridade e clareza. 3 coisas que precisam ter para algo ser belo. Proporção, integridade e clareza. Bom, na música, especificamente, né? Quando eu já falei aqui para vocês de uma pintura, a proporção vocês já entenderam. O rosto, tá? Vocês já viram hoje essas pinturas modernas, como é que são, né? O rosto tudo grandão, né? Umas coisas tudo disforme, né? Desproporcional o corpo, não é assim? Você pega essas pinturas hoje modernas, essas exposições de arte moderna, né? Aquelas cores tudo jogadas assim, né? Que você fala, nossa, que bonito, né? Como o povo que vai às vezes as pessoas vão em museu, né? Assim, vão fazer visitas em museus. Aí a pessoa lá esqueceu um óculos no chão. Aí estava todo mundo olhando o óculos, achando que era arte. Aí a pessoa vai lá e pega o óculos. Eu esqueci o meu óculos aqui. Então todo mundo admirando que o óculos no chão era uma arte, né? Tem um museu lá em Curitiba, o Museu do Olho. Conhece o Museu do Olho? Que é horrível, né? Um negócio feio. Oscar Niemeyer, né? Fez aquele negócio feio lá, tudo bem. Aí as pessoas vão lá, né, no museu,
Eu já levei meus filhos, assim, e aí você vai em exposições, assim, você fala, meu Deus, né? Que perda de tempo. Porque chega lá, você começa a visitar uma outra exposição, é aqueles ferros tudo retorcido, e acha que aquilo ali é arte, ou uns espelhos no chão para você ficar olhando no espelho, assim, a sua imagem, aquilo ali é arte, umas coisas assim, né? Não tem proporção nenhuma, aquelas coisas, né? Bem, aquelas pinturas de quadros, assim, que parece que a pessoa pegou as tintas, assim, jogou tudo de uma vez, né, assim, e todo mundo, nossa, que bonito, né? Vamos ver assim, quer dizer, proporção. Na música, o que é proporção na música? O que vocês imaginam que seja proporção na música? Quando a gente fala de arte é mais fácil, né? O que é a proporção na música? Os compassos terem o mesmo tempo. Compasso, a música ter uma regularidade? Tempo? Proporção na música, nós temos no sentido quantitativo, é quando você tem a voz aparece mais, ou o que aparece mais é o ritmo ou os instrumentos? As coisas têm proporção? Se quando você escuta uma música, você está entendendo o que a pessoa está cantando, você escuta e entende o que a pessoa está cantando, ou você só escuta o tu, 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 e aquilo, você nem entende o que está sendo cantado, mas para você o que está mais importante, ali, mais evidente é o quê? É o ritmo. Os instrumentos estão num volume que é agradável, você consegue escutar cada instrumento bem assim? Existe uma proporção entre esses elementos? A voz, os instrumentos. Você já foi numa missa em que a pessoa está tocando lá, você não está entendendo nada do que a pessoa está cantando na missa? Não porque o som tá ruim, mas porque a banda... Às vezes porque a banda não ensaiou bem, enfim, mas às vezes os microfones estão tão altos, aquele som do violão e a bateria e não sei o quê, mas você não escuta nada do que a pessoa está cantando. Você nem entende o que a pessoa, qual foi o canto. Um pouco porque você assim sabe que é aquele canto que está passando a letra. Mas se retirar a letra e você ficar só escutando, você entenderia? Falta de proporção entre os elementos. Por isso que a igreja é muito sábia quando ela vai falar do canto na liturgia, que ela pede que seja acompanhado o canto somente pelo órgão. Só o órgão. E ainda de vez em quando, em alguns momentos. Porque o que tem que aparecer é a voz. Porque o que você está cantando é um texto litúrgico. O que tem que aparecer é a palavra de Deus que você está cantando. O canto, ele não é um mero comercial no meio da missa, em que você tem um barulho, um ruído. Você tem que entender o que você está cantando e levar as pessoas a essa compreensão também. Então, às vezes, a gente perde esse senso de proporção. Na verdade, a sociedade hoje, a música é só ruído. Você não entende nada. As músicas não têm melodia. Sabe? Não tem melodia. Então a música é mais ritmo. Quando não é ritmo, que é o que mais impera hoje na música, é ritmo, você tem como um segundo uma harmonia, um acorde, uns sons ali que são tocados, mas você ainda não está, você não percebe uma melodia naquela música. Não está tão claro assim. Então não existe proporção. E quando assim, os instrumentos também, cada hora é um mais forte que o outro. Então isso é proporção na música. Comece a escutar e perceber essas questões. Está no horário? Nossa, mas ainda nem falei ainda sobre a outra... Olha, tem tudo isso aqui para falar ainda, não consegui. Tudo bem. Só para a gente encerrar isso aqui, pode ser? Que eu sei, tem o horário para voltar, é?
2 horas? Então veja, proporção, todo mundo entendeu? O que é proporção na música? Os elementos, melodia, ritmo, né? Harmonia. Aí vem a parte de integridade. Então, quando eu tenho integridade numa obra, então eu vejo essa imagem. Vamos lembrar sempre de imagens assim que fica mais fácil para a gente entender. Ela está representando Nossa Senhora de verdade? É Nossa Senhora? A cor do manto, o véu, o rosto. Existe uma integridade com relação a essa imagem? Eu sei que é Nossa Senhora, né? Você já viu aquelas de Da Vinci lá, que eles pegam aquela Madonna e faz ela sorrindo, faz umas coisas assim na Madonna, porque ela é séria, né? E aí você começa a tirar a integridade, por exemplo, você poderia fazer Nossa Senhora ali, não sorrindo, mas uma Nossa Senhora sisuda, uma Nossa Senhora não assim, uma Nossa Senhora assim, de braço cruzado. Você está tirando a integridade da imagem, não é assim? Ela não revela o que realmente é Nossa Senhora. Entende? A obra. Essa integridade na música é quando a música ela deveria ter aquele fim e você está retirando a finalidade. Ou seja, a música deveria ser para um momento, por exemplo, na igreja, para você elevar a sua alma, para você estar mais em paz, escutar, falar com Deus. Aí você chega na igreja, tá aquela música, você pega o ritmo que é do mundo e põe dentro da igreja. Aí você reza. Você está tirando a integridade. A música para aquele momento tem que ser uma música que te eleva. Você está tirando a finalidade. Ou você imagina e você coloca um canto gregoriano no churrasco. Não dá certo, né? Aí fala, não, vou colocar Zeca Pagodinho, né? Então assim, a finalidade, você tira a integridade. A ideia é que quando a pessoa compôs aquela música, ela compôs aquela música para aquele momento. E você não pode tirar a integridade da obra. Você não pode mudar aquilo que foi feito pelo artista. Tá? Então ela tem que ter uma coerência, né? Na música também tem que ter coerência. Você não vai colocar essa música para um outro momento. Bom, e a claridade? Claridade é quando ela corresponde àquilo que ela foi feito. Então, você vê o rosto, a proporção entre as partes. Então, ela te revela, a pessoa que fez a imagem, ela não está disforme, mas ela está... Essa claridade não é só cor, tá? Mas existe uma harmonia em todas as partes. Ela expressa para você aquilo que ela deveria estar expressando mesmo. A felicidade, o bem, né? A paz. Então, é algo sensitivo. Você percebe que aquela música, ela tem clareza naquilo que ela está passando. Mas não é só sensitivo, é intelectual. Aqui existe um pouco de abstração na música. Eu vou dar um exemplo para vocês sobre isso. Põe para mim, por favor, ali naquela pasta, para a gente resumir assim, né, isso que eu estou falando. Um exemplo de uma obra que eu já... Então, quem já fez aí o curso comigo, já em outros lugares vai lembrar, né? Tem uma melodia do Dies Irae. Dies Irae é um canto, uma música para o dia do juízo final, que se canta no dia de finados. É uma música que na missa de finados, ela é executada falando Dies Irae, Dies Illa. Opa!
É a rádio que está pegando aí. É a interferência, né? Então, não está combinando com o momento, né? Então, quando esse canto ele é executado ali, dies ire, dies illa, solve século in favilla. Então, está falando do dia da ira, o dia do julgamento, que Deus vai vir julgar as almas. Por isso se canta no dia de finados. Uma música que é para te impactar, assim, né? Deus está vindo. E eu, diante de Deus, serei julgado, né? Então é aquela música assim que vem. Por isso no dia de finados, a gente está falando na missa de finados, aqueles que já morreram, passaram pelo julgamento, mas eu também passarei um dia. Então é uma música que mexe com você ali, naquele dia em que você está celebrando o finados, tem que ser uma música assim mesmo, né? Para te fazer o quê? Refletir sobre a sua vida, né? O quê? Ah, tá. Aqui, né? Então, esse dies ire, lá em cima para mim, isso. Aqui é só um pedacinho que é a música que é feita em canto gregoriano, né? Que a primeira composição dessa música foi feita em canto gregoriano. E aí, ali tem o texto, né? Dia da ira, aquele dia. Então, tem uma melodia bem assim, a sequência das notas, ela também te faz entrar dentro desse clima, sabe? De suspense, de terror, né, assim, de um temor que você tem por esse dia. Então, a própria sequência das notas, ela nos chama também a atenção. Só uma pausa aí, então, para mim. Então, essa música, ela começa... Então, é uma música assim que ela vem suave, né? Anunciando que virá o dia, né? Do julgamento. Então, você não começa a música já assim... Tá vindo o julgamento! Você vai preparando assim, né? Então a música ela começa suave. Então, aqui está um pouco. Então ele está aqui, né? Dies ire, dies illa, solve secul in favilla, teste Davi concibila. Calmo, né? E aí repete a melodia. Quantus tremoret futurus, quando iudex est venturus,
Punctacti discursurus. Essa melodia, pararirarirararam, tararirarirararam, tá vendo? É uma coisa, né? Bem suave. Aí quando que a trombeta vai soar, assim, turbamirum solve solutum. O que aconteceu? A melodia ficou forte. A trombeta está soando. Turbamirum. Ou seja, a própria melodia já indica que há alguma coisa que vai acontecer. Então a música ela não começa assim já com a trombeta soando. Ele vai aos pouquinhos. Certo? Vai te preparando, para daqui a pouco vir soar a trombeta. E a própria melodia cresce, fica agudo. Para lembrar que é uma trombeta que está soando, porque a trombeta ela soa. Então a melodia já vem turbamirum solve solutum. Veja que a própria construção melódica já te dá uma sensação, né, de alguma coisa. Mas essa música, então ela tem essa construção. Aí um compositor chamado Liszt, que fez uma obra para piano, pegou essa melodia e escreveu isso para a orquestra. Ou seja, essa melodia que já existia, que fala sobre o dia da ira, o dia do julgamento, ele falou assim, bom, eu vou pegar essa melodia e vou escrever isso para uma orquestra. Um concerto para piano e orquestra. E aí como é que ele construiu isso? As coisas têm que acontecer do mesmo jeito, né? Toda essa ideia de dia do julgamento, a trombeta que soa, toda essa atmosfera, eu não posso tirar a integridade dessa obra, dessa música. Eu não posso mexer com essa ideia. Aí você pode colocar ali para mim a outra... Só para vocês entenderem, então, que Liszt Totentanz, esse. Ele pega essa melodia, pode adiantar um pouquinho, que até entrar o rapaz do piano e... Aí. É mesmo. Uhum. A música começa o quê? Dando uma sensação para você de que alguma coisa vai vir, né? Mas é a melodia, ó. Pam, param. A melodia daquela primeira música tá ali. Então, ele está querendo, como é um concerto para piano e orquestra, o piano já apareceu logo no início. A música ela está dando assim uma sensação de terror, de uma coisa forte, né? A melodia. In fa vila solve secul, in fa vila. A melodia está aqui. E está começando com o quê? Instrumento de sopro. Tam, 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 tam. Aí tem esse silêncio, né? Para a entrada, o piano vai tocar aquela mesma melodia.
Aqui ele está fazendo como uma marcha, taram, 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 que o juiz está vindo. Uma marcha, o juiz está vindo para jogar. A melodia aparece de novo, com algumas variações rítmicas. Trombeta, ou seja, alguém tá vindo, tá aproximando. A sensação que você tem ao escutar é que alguma coisa feia vai acontecer, né? A melodia. A melodia o tempo todo aparecendo. Bom, senão a gente fica aqui meia hora, né? Não dá nem vontade de parar. Mas o que está falando aqui? Não é só um deleite, não é só porque é bonito a música. É um deleite que vem pelo conhecimento. Eu consegui perceber a melodia daquela música que ele pegou, uma música de canto gregoriano, uma música composta só para voz, ser cantada na missa do dia de finados. Ele pegou essa obra e transformou essa música, esse canto, numa obra para orquestra. E em vários momentos ele traz aquela melodia. E ele vai construindo a música para dar essa atmosfera de algo realmente muito sério, de algo que, ao escutar, não é só, talvez uma pessoa que não tem nenhum conhecimento sobre a música, para o momento em que essa música, quando ela foi escrita, né, no gregoriano, ela é usada no dia de finados. Aí você pega essa música e põe para a orquestra, e aí agora, você entendendo tudo isso, você escuta essa música de um outro jeito, porque você tem conhecimento. Então não vem, não, eu não gostei dessa música, achei chata. Sim, mas você não conhece nada do que a música está falando ali. Então, uma coisa é bela quando ela une duas coisas. Existe o deleite, mas tem que ter o conhecimento. Então, não é somente, né, a grande dificuldade no ensino da música, e é por isso que eu digo, a gente deve levar o estudo da música na escola de forma que as crianças vão chegar um dia a uma compreensão dessa. Elas vão escutar a música com outro ouvido, com outro conhecimento, com algo a mais. Porque agora aqui, se eu apresentar uma música dessa para um adolescente, essa daqui, que música, eu não achei muito interessante. Ele está apenas numa questão sentimental, não tem nada de razão. E veja que para Santo Tomás de Aquino e para os filósofos da Idade Média, alguma coisa só é bela se também chegar ao compreendimento da razão. Aí sim eu posso dizer que a música é bela. Porque ele uniu vários elementos. Tem proporção? O momento em que o piano toca, está ali, né? O piano tocando a melodia, eu consigo perceber. Os outros instrumentos estão em silêncio. Então existe proporção entre eles. Existe integridade? Ele não tirou, quando ele pegou aquela melodia, ele não fez uma releitura da obra, ele não modificou.
A música continua sendo uma música para finados, julgamento, né? Existe claridade? Você consegue perceber bem tudo isso na música? É algo abstrato, mas eu consigo ver que essa música realmente é uma música para essa finalidade, essa função, de levar a um deleite, a um conhecimento de algo muito sério, que é o julgamento final. Os instrumentos estão falando, é uma linguagem. Ele está comunicando e tem clareza nisso. Não é algo assim jogado do nada, porque às vezes tem músicas orquestrais que você não entende nada. Ele pegou aqui e foi jogando as coisas. Tem composições assim. Então, veja que a questão do belo, a beleza, ela precisa estar tudo isso nas suas devidas proporções, né? E aí me comunicar realmente o que ela tem que comunicar, né? A beleza. Vamos parar por aqui, eu sei que tem, né, os horários, e aí a gente volta daqui a pouco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.